Estamos começando mais um programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A Câmara dos Deputados realiza audiências públicas para debater o monitoramento do uso do crack dos municípios. Um dos deputados que está participando ativamente dos debates sobre o assunto propôs que se ouvisse a Confederação Nacional dos Municípios sobre o Observatório do Crack, que a entidade lançou com o objetivo de monitorar a difusão da droga nas cidades brasileiras. Para debater o tema, convidamos os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Reginaldo Lopes, como é que o senhor vê esse problema no Brasil? Lá em Minas, por exemplo, já é muito grande a difusão do crack? É enorme. Nós estamos, de fato, vivendo, do ponto de vista da política, até que a definição correta é chamar mesmo de uma epidemia. Porque hoje a maioria dos municípios brasileiros tem usuários de crack. E o crack, contrário de outras drogas, nós temos discutido muito isso na comissão, o deputado Osmar Terra tem participado, já foi secretário de saúde, conhece muito o tema. Nós estamos afirmando que o crack é uma droga diferenciada por dois fatores. Primeiro, pelo fator farmacológico, nenhuma outra droga, talvez a metanfetamina e a heroína, mas não tem no Brasil, provoca um efeito tão destruidor na vida do ser humano. Ou seja, o poder de drogadição desta droga é muito superior às demais drogas. Causa uma compulsão ao uso. Então, um usuário de crack não consegue fumar uma, duas pedras. Ele fuma 30 pedras, 40 pedras por dia, porque o efeito é muito rápido. Em 3 segundos chega no cérebro, mas também passa em 10 minutos. Portanto, causa uma compulsão e ele tem a necessidade, novamente, de fumar mais uma pedra. A dependência é enorme. Talvez, primeira ou segunda tragada, ele já fica viciado. E a questão mercadológica. Porque, ao contrário de outras drogas, você tem poucas bocas de fumo, vamos dizer assim, poucos empreendedores. Nessa questão do crack, vários empreendimentos, pequenos empreendimentos. Porque fazer pasta base é mais fácil do que refinar cocaína. Então, você tem muito nos fundos de quintais. E vários viram dono dessas bocas e, como acaba ficando caro, porque as pessoas falam que fumar crack é barato uma pedra. Mas como a dependência leva o cidadão a fumar 30, 40 pedras, isso fica muito caro. Portanto, o usuário de crack, depois de um certo tempo, onde ele já vendeu tudo que tem dentro de casa, ele chega a vender até a porta da casa, o taco da casa, depois de roubar o vizinho, depois de participar de vários assaltos, ele vira traficante, ele vira microtraficante. Então, essa questão mercadológica do crack é muito diferenciada das outras drogas. E não há dinheiro, tudo vale pedra de crack, é escambo. Então, tudo que ele consegue roubar ou tirar de casa, ele vende, ele troca a troco de uma pedra. E mesmo quando ele vira microtraficante, ele também não recebe em dinheiro, ele recebe em pedra. E acaba que ele vai consumindo essas pedras, deu de vender e vira devedor. E aí esse mercado é muito violento. E aí acontece uma explosão de homicídios quando chega essa droga nos municípios brasileiros. Deputado Osmar Terra, no Rio Grande do Sul também está difundido eu acho o uso do crack? Nenhum estado brasileiro escapa dessa epidemia. Eu fui secretário de saúde 8 anos agora e nós constatamos que a partir de 2005, principalmente, houve uma explosão. Em 97 não havia praticamente nenhum caso registrado de crack no Rio Grande do Sul. Não havia nem registro policial, nem registro médico. De 2005 para cá, ele foi entrando aos poucos, mas de 2005 para cá aconteceu realmente uma explosão. Hoje, o Rio Grande do Sul deve ter em torno de mais de 100 mil usuários de crack. O Brasil deve estar perto dos 2 milhões. É 1% da população, no mínimo 1% da população. E isso, essas questões que o deputado Reginaldo Lopes colocou, é uma droga que causa dependência quase que instantânea. Uma, 2, 3 vezes que a pessoa usa, já forma uma nova memória no cérebro. Isso é importante que os nossos telespectadores entendam. O prazer que causa a droga como crack é um prazer. Aliás, todas as drogas causam isso. Todas as drogas evoluem, alteram o centro do prazer, que é uma região do cérebro, formam novas conexões entre os neurônios.
O que diferencia elas é a velocidade com que isso acontece. O crack é com uma velocidade muito rápida, né? Em pouco tempo ele forma uma nova memória de prazer mais poderosa que todas as outras memórias que a pessoa tem, de prazer, de tudo que ela tem na vida, e passa a ser a coisa mais importante da vida dela. Toda a motivação passa a girar em torno da aquisição daquela droga, de usar de novo, todos os desejos dela passam a ser aquele, né? Então ela larga tudo que ela tem, ela larga tudo que está fazendo para viver em função da droga. É um efeito arrasador para a família, para a vida profissional, se é jovem, não consegue mais estudar, não consegue mais fazer nada, né? A pessoa vira dependente. Vira dependente. E isso evolui rápido, né? Eu imagino que o Brasil deve ter dobrado o número de usuários nos últimos 4, 5 anos, né? E vai dobrar de novo nos próximos 2, 3 anos, se a gente não fizer nada, né? Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje, enquanto sociedade e enquanto parlamento que representa essa sociedade, é estabelecer formas legais de conter essa epidemia. Quer dizer, o Estado não tem política para isso. O Estado brasileiro, o governo brasileiro não tem... Está gestando uma política, eu acho que ela vai ter um papel importante, principalmente na área da saúde, vai ter um papel importante. O ministro Padilha está muito bem orientado, quer dizer, no que ele acredita, né? Ele está indo na direção correta, é o que nós acreditamos também. Porém, há muitas contradições, há correntes dentro do governo, na própria área da saúde, na área de saúde mental, tem gente que acha que tem que liberar. O próprio Pedro Abramovay, que era o diretor da Senad, né, era o secretário da Senad, Secretaria Antidrogas, defendia a liberação da droga, não prisão dos traficantes. Então, tem que se resolver algumas questões ideológicas dentro do governo também, para que o que o ministro Padilha está propondo, e que é o que a presidente Dilma quer, tenha uma política efetiva, né, que aconteça em todo o país, que ofereça tratamento para as pessoas que hoje estão sem tratamento em grande número, que ofereça, no caso da parte legal que nós estamos discutindo, que o traficante fique mais tempo na cadeia, né, o traficante do crack, por exemplo, para diminuir a oferta da droga na sociedade, né? Isso funciona como uma epidemia viral. Quanto mais vírus circulando tem, mais gente doente tem, né, do vírus. Quanto mais traficante tem, e é esse traficante que o deputado Reginaldo falou, são pequenos traficantes, 98% são pequenos traficantes que pegam a pasta e base, difundem a droga, né? Difundem a droga. Então, quanto mais tempo vão essa gente... para a porta das escolas. Exatamente. Então, quanto mais tempo eles ficarem fora de circulação, vai ser melhor. E Agora, qual é essa política do governo brasileiro? Existe alguma política? Qual é a política que o ministro Padilha está implementando? Pelo que nós temos conversado, ele tem manifestado, ele está montando uma proposta de ampliar a rede de atendimento, porque isso nós precisamos, né? Ter uma rede maior de atendimento, que hoje ela é não limitada. Existe, na verdade, a rede atual hoje, ela não é suficiente, ela não consegue dar resposta pelo tamanho da demanda. Exato. Então, o que acontece? Você tem que não só ampliar os equipamentos existentes, todos os equipamentos. A nossa comissão concorda que tem pontos positivos e negativos nas diversas experiências. O que nós precisamos é dar uma escala nesses equipamentos, aumentar o número dos consultórios de rua, dos CAPs, AID, incluir as comunidades terapêuticas, que há resistência de setores dentro da saúde, em especial saúde mental, mas que tem um trabalho, ampliar a questão criar vaga nos hospitais gerais para desintoxicação, não tem. Então, você tem que criar rede e ampliar a rede. Essa resistência é de médicos? Essa resistência? Não, assim, é porque, de fato, nós não temos... Eu acho que tem alguma razão quando eles colocam algumas preocupações. Por exemplo, na questão do crack. Né? Nós, depois de ter estudado durante esse ano, um ano todo, nós acreditamos que para crack é difícil um tratamento ambulatorial. Talvez é preciso um tratamento clínico. E o setor da saúde mental acha que não. Eu acho que isso é um direito de ir e vir, que eu acho que o cidadão tem que fazer escolha, que os equipamentos que tratam ambulatorialmente é possível tratar o usuário de crack. Nós achamos que não, pelo esse efeito, o efeito farmacológico, esse compulsão ao uso. E ajuda a difundir o vício.
Não, porque é isso, seguinte, nós achamos que para Liberal crack, como é. para crack tem que ser tratado clinicamente. Mas são dois problemas. Primeiro, nós não temos um protocolo médico específico, né, que pudesse tomar essa decisão se o cidadão precisa ser tratado clinicamente ou não. Porque nem todos precisam ser tratados clinicamente, como alguns precisam ser tratados clinicamente. Então, essa é a questão. O problema é que, quando discute droga, as pessoas discutem nos extremos, ou no excesso, ou para mais ou para menos. Eu acho que nesse momento nós estamos vivendo o debate, onde nós estamos buscando resposta, é melhor ter um modelo de tratamento bem diversificado, vários equipamentos. Agora, qual que é a questão? Nós precisamos criar um organograma, um fluxograma, ou seja, aonde o cidadão inicia o tratamento e aonde ele termina o tratamento. Falta uma regra, falta uma norma, um protocolo que permita dizer o seguinte: o sujeito vai procurar um serviço, o que se faz com ele? Né? Para onde é que ele vai? Ele começa no hospital geral, tem que se desintoxicar ou não? Depende, aí tem que ter avaliação conforme o grau, tem que estabelecer uma graduação até do tipo de dependência, né? E a partir daí fazer os encaminhamentos e usar todos os equipamentos que tem, como o deputado falou, o deputado Reginaldo. Tem um grupo grande que é resistente, dentro do governo, que é resistente às comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas foi uma saída que as igrejas, a sociedade encontrou para enfrentar o problema, já que o governo não fazia nada, né? Eles criaram centros onde as pessoas ficam recolhidas voluntariamente, tratamento, né? Onde eles ficam lá, sei lá, 9 meses, 1 ano, né, em abstinência, né? Porque o segredo de diminuir um pouco essa fissura da droga, a droga causa uma doença crônica, não tem cura. Importante ficar claro isso. Os AA sabem disso, os alcoólicos anônimos, todas as drogas, o álcool, todas, à medida que a pessoa vai ficando dependente, ela fica com uma doença crônica, que ela vai ter que todo dia fazer um esforço para não recair, né? É o que acontece com os AA, que acontece com os NA, né, os narcóticos anônimos, sendo que algumas drogas é muito mais difícil a pessoa não recair, como é o caso do crack, porque ele causa uma dependência muito potente. E não é nem pelo tipo de droga, porque a cocaína é a mesma, do crack e da cocaína é a mesma. É pela forma de administração. A cocaína, ela entra através, quando a pessoa cheira, entra através da mucosa, dos vasos sanguíneos que ficam na mucosa do nariz. Uma quantidade limitada de vasos sanguíneos. Vão para o cérebro. E entra na circulação e vai para o cérebro. No caso do crack, é a mesma cocaína, só que ela entra em milhões de vasos sanguíneos no pulmão, que banham os alvéolos. Então, a quantidade é enorme, é gigantesca a quantidade de moléculas químicas que entram na circulação, comparando com só o fato de cheirar a cocaína. O crack é mais rápido, ele faz um efeito mais rápido que a droga injetável, né? E é muito mais potente, 8 vezes mais potente que o da cocaína. A maconha é só uma passagem, uma transição para a cocaína. A maconha não é passagem, ela tem um poder de dependência também grande, ela altera a vida das pessoas também. Hoje a maconha que é usada é uma maconha 20 a 30 vezes mais potente que a maconha que era usada no passado, na década de 70. Né, Teve um estudo, né? Trazida da Ásia, né? Paraguai. Tem uma mudança. Hoje o Paraguai é o maior produtor de maconha, não é mais aquele polígono da maconha de Pernambuco, né? Hoje o grande fornecedor de maconha do Brasil é o Paraguai, né? E ela causa também, a pessoa que fica com problemas de memória, fica com danos cognitivos, fica com reflexos diminuídos. Certamente, se fizesse o exame de urina, em vez do bafômetro, em vez de fazer só bafômetro, se fizesse o exame de urina nas pessoas que estão dirigindo, ou estão se acidentando, ou estão dirigindo em situação de risco, ia se encontrar muita cocaína e muita tetraidrocannabinol da maconha também, né, causando acidentes. É que só se faz o bafômetro. O bafômetro não registra o... Só pega o álcool. Né? Teve um estudo da maconha... Crack nem a maconha, né? Teve um estudo da maconha que eu acho que é importante, que as pessoas ficam, não, é uma droga que causa... O Detran devia ouvir isso que o senhor está falando. O senhor está sugerindo que, ao invés do bafômetro, se usasse o exame de urina na hora ali. Exatamente. Para detectar o sujeito que está dirigindo sob efeito de crack ou de maconha. Quem está dirigindo perigosamente teria que fazer um exame mais completo, né? Até para detectar a causa. Porque às vezes o sujeito faz o bafômetro, está normal, mas ele está com a cabeça cheia de cocaína, cheia de tetraidrocannabinol, que é a substância ativa da maconha. É uma sugestão. Não, mas a questão da maconha é importante, porque há sempre um debate. A maconha dá uma falsa impressão de tranquilidade, que é medicinal e tal, um debate sobre, inclusive, liberação.
O problema é que um estudo, né, nós conseguimos fazer um seminário nacional e um pesquisador, ele monitorou 100 usuários de maconha durante 10 anos. E ele chega a uma conclusão que a maconha causa uma síndrome psicomotivacional, que na verdade o usuário de maconha perde a motivação. Então isso causa um problema na vida do ser humano. Então, na verdade, eu acho que o Brasil, no início desse ano, ele entrou em duas polêmicas que não são os temas mais importantes para o debate sobre droga. Quais são as duas polêmicas? Primeira, a colocada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se deve liberar ou não as drogas. O Fernando Henrique sugeriu que se a liberação. liberasse. Qual é o problema? É que o Brasil não fez o dever de casa. O Brasil não criou uma rede de prevenção, né? O Brasil não preparou os educadores, a agente da saúde da família para a política de prevenção, para trabalhar a prevenção, que é o melhor remédio. É difícil recuperar, então nós temos que prevenir, evitar que os nossos jovens tenham contato com as drogas. Não preparou uma rede de acolhimento e tratamento, não existe. Agora que vai ser anunciado, está sendo construída essa rede. Não preparou política de reinserção, de requalificação, de tratamento de codependência, né? Então, de fato, esse debate está fora do tempo. É importante, primeiro, fazer o dever de casa do Estado brasileiro, oferecer uma política de Estado. Segundo, essa questão da internação compulsória ou não. Olha, nós até defendemos que talvez para o crack é importante... O dependente devia ser compulsório. Não, para o dependente de crack ter uma medida protetiva. Depois de um protocolo mínimo, básico, onde o médico faz o diagnóstico da sua dependência. Mas mesmo assim, é preciso ter um tempo. Porque nós não podemos internar as pessoas, não há tratamento compulsório. Pode ter até uma internação involuntária ou compulsória, mas tratamento não existe. Mesmo quando o cidadão ele resolve se tratar, a taxa de sucesso de recuperação é pequena, então é evidente que a forma de fazer a internação pode ser compulsória. Mas se tiver uma equipe multiprofissional que convença aquele cidadão a se tratar, ele tem que ser convencido. Então, para isso, tem que estabelecer um prazo, porque senão a questão dos trabalhadores da saúde mental tem razão. Senão você vai fazer cárcere privado? Não podemos. Então você tem que ter um prazo, determinar qual é o prazo. 30 dias? 30 dias ele vai ficar internado? Fere o direito. Eu coloquei... tem que ter um prazo mínimo. Prazo máximo, né? Eu fiz uma proposta que está tramitando o projeto de lei, a 7663, 2010, que muda a legislação atual, e nós estamos discutindo isso na comissão, né? Vamos discutir agora com mais profundidade, muda em 30 pontos a lei atual, né? E um dos pontos é essa, não é tratamento compulsório, é isso que o deputado regional está colocando. É a primeira ação, quer dizer, é a internação inicial para desintoxicar. Essa tem que ser contra a vontade, porque a pessoa que está intoxicada ela não tem capacidade de decidir se ela quer ou não quer. E hoje, pela lei, se ela não quer, ela não baixa. Então ela está vendendo tudo que tem em casa, está dormindo na rua, está com comportamento de risco. Não se muda a e a família... Pois é, mas é essa a proposta que nós estamos fazendo, quer dizer, a chamada internação involuntária, que é a primeira. E a pessoa fica 15 dias a 30 dias ali no hospital, até passar o efeito da dependência, para desintoxicar. E a partir daí, isso que o deputado regional colocou, tem que ter um grupo de convencimento para ela continuar o tratamento. Aí ela é livre para decidir se ela vai continuar, porque não pode ficar... Tem que construir a rede, porque hoje, se fosse ter internação compulsória, tratar onde? Qual é o modelo? Agora, depois dessa fase, desde que o médico o convença, a pessoa normalmente é mais fácil de ser convencida. Exato. Porque ela já superou a fase mais difícil, né? Mas a memória do prazer sobrevive. Esse que é importante. Ela fica um doente crônico. Ele, a qualquer momento, qualquer coisa que lembre a droga, qualquer ambiente que ele frequentou, por isso que ele é importante, eu defendo a comunidade terapêutica, porque ele tem que sair de perto de casa durante um tempo maior. Ele tem que ficar pelo menos um ano fora... Numa comunidade terapêutica, porque isso vai diminuindo a memória que ele tem do prazer associado, a memória do ambiente, das pessoas, da casa. Que resulta na recaída, né? E se ele sair do hospital, ficar 15 dias, 30 dias e voltar para casa, ele volta para a droga. Por causa da questão... 90% volta para a droga. Aqui nós falamos, tratar com usuário de crack ambulatorialmente é difícil, porque ele volta para casa e ele não aguenta ficar em abstinência. Então ele tem que estar clinicamente, por um tempo, afastado do seu habitat, para tentar entrar em abstinência, porque o tratamento é abstinência, né? Hoje a ciência já reconhece. Para o que desenvolveu o transtorno da dependência, ele precisa entrar sempre em abstinência, ele precisa continuar em abstinência.
senão ele tem recaída. É indispensável. Para crack é indispensável, até para álcool A e para todas as drogas, depende do grau de dependência, porque às vezes a droga leva tempo para causar dependência, mas depois que ela causa, fica uma situação parecida com a do crack. O sujeito não consegue se manter em abstinência, né? É porque confundem quem é usuário recreativo, por exemplo. Algumas drogas, o álcool, a maioria das pessoas que mexem é droga lista, usam álcool. Alguns conseguem ser recreativo, socialmente, mas alguns desenvolvem também a dependência no álcool. Parece que é 13%, até pesquisa, tem predisposição de defender a grande dependência. Maioria bebe socialmente. Mas, por exemplo, aí um erro achar que pode usar crack socialmente, usar crack recreativamente. Isso não existe. Porque a rapidez, né? É a rapidez da dependência. Simultaneamente ele vira viciado, ele causa dependência. Essa memória nova criada, essa nova conexão neurológica, leva o corpo ao pedir o uso, porque senão dá a sensação que ele vai morrer. É uma dependência brutal, né? Exato. Brutal. Eu acho que o que está faltando agora é realmente, como o deputado Reginaldo colocou, uma política de Estado firme, dura. Não pode ser uma política passando a mão na cabeça do traficante, ou na cabeça se conformando que as pessoas têm o direito de decidir ficar dependentes ou não. Porque isso aí é estimulante, né? Fomenta o uso da droga, né? E outra coisa, uma questão que o deputado Reginaldo levantou já na comissão várias vezes, a própria legislação tem que estimular a ressocialização através do trabalho, da escola, inclusive dando benefícios às empresas, né, e às escolas que ressocializarem. Também nós precisamos que essas pessoas voltem para a vida produtiva. Nós estamos defendendo, uma proposta, né, já apresentei o projeto de lei, é que na Lei 11.353, ela fala das ações estratégicas de formação profissional do dependente químico, que 95% não concluiu o ensino fundamental. E para a pessoa continuar em abstinência, ela precisa ser reinserida socialmente. Ela precisa refazer os laços afetivos, senão ela não vai continuar em abstinência. Né? Então, como que seria uma política? Nós estamos propondo uma ação estratégica de criar 10% de vagas a mais na rede de ensino tecnológico, nos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia. 10%, não é criar cota. Se tem 50 vagas num curso de técnico em enfermagem, que tenha 55. No técnico de mecânica, 55, 5 a mais. E essas vagas serão direcionadas dentro daqueles que estão com dependência química, em abstinência, que passar pela rede pública de tratamento. Eu acho que é uma forma de a gente buscar requalificar profissionalmente. Nosso tempo está esgotado. Só uma questão que eu acho que tinha que lembrar, é que 80% dos adolescentes que ficam dependentes de droga têm outros transtornos mentais juntos, que têm que ser tratados. Eles são muito mais vulneráveis. Quem tem déficit de atenção é muito mais vulnerável à droga. Quem tem transtorno bipolar, quem é depressivo, e essas pessoas têm que ter uma atenção especial. Nós temos uma parcela grande da população que tem esses transtornos e que fica dependente. Então tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, tem que ter um acompanhamento clínico, né? Tem que ter toda uma estrutura para atender e que essas pessoas, com muito mais facilidade do que quem não tem esses problemas, fica dependente, né? E precisa de ajuda. Bom, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.